Lauro Quadros. Procurador-Geral da República insiste: o uso do bafômetro não deve ser obrigatório. Roberto Gurgel se baseia na Constituição. Ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, exame de sangue, nem pensar. Uma coisa completamente afastada de uma hipótese da qual ninguém cogita fazer em alguém um exame de sangue. Etilômetro, bafômetro, bom, esse aí já está consagrado, né? Não choca como o exame de sangue está consagrado. Tanto assim que a Lei Seca de 2012, corrigindo a de 2008, estabelece agora a obrigatoriedade de o indivíduo, o motorista, se submeter ao bafômetro nas chamadas baladas seguras. Obrigado a se submeter ao bafômetro. E mais, tolerância zero. Se cheirou um chopp, não é bebeu um gole, cheirou um chopp, bafômetro nele, se ralou. Se ralou. Bom, essa é a situação atual. Aí o Procurador-Geral da República diz que o uso do bafômetro não deve ser obrigatório porque é ilegal. Então, ele vai promover agora uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar esse dispositivo legal ou ilegal no Supremo Tribunal Federal. Olha, eu vou deixar claro aqui nessa abertura, eu sou contra bebum, não aturo gambá, entende? Eu detesto, ainda mais ao volante, são homicidas em potencial, vamos deixar isso claro. Eu tenho pavor de bebum. Tá matando a toda hora e tal, e agora parece que estatisticamente até diminuiu o número de mortes no trânsito. Mas tem o seguinte: há muitos espertinhos, todos esses que enchem a cara de vodka e energético, que sabem direitinho, tem lá no celular, sabem direitinho os pontos onde estão as baladas seguras. Eles sabem. Já vou arrumar pra ti, querido. Depois eu arrumo pra ti, tá, querido? Senão começa a fazer barulho lá, obrigado. Tá, então, esses caras têm no celular, esses espertinhos, têm no celular direitinho os pontos onde estão as baladas seguras. E eles contornam, eles fogem, eles driblam a balada segura, enchem a cara de vodka energético e não caem na balada segura. Aí um otário, tá? Um trouxa, um cara, um coroa aí de 60 anos qualquer, não sou eu. Tenho amigos meus que comentam isso. Toma um chopp, não sabe, não tem no celular onde está a balada segura, vai lá, sopra o bafômetro e perde a carteira, é um monte de confusão. Então isso aí está sendo levado em consideração também, talvez, além do rigor da lei, pelo Procurador-Geral da República e tantas pessoas que estão percebendo que isso está acontecendo. Bom, uma coisa não justifica a outra, é verdade, mas eu estou falando aqui de fatos, eu não estou inventando nada. E qual é a pergunta do Polêmica desta manhã? Procurador-Geral da República insiste: o uso do bafômetro não deve ser obrigatório. E aí vem a pergunta para Meber Metais que Conquistam. Você é favorável à lei seca, tolerância zero? Tolerância zero? Ou você entende que o Procurador-Geral da República tem razão? E a participação é pelo facebook.com/polêmica gaúcha. Você manda mensagem, eu leio a mensagem, coloco o telefone, eu coloco o ouvinte no ar, no Pitaco do Ouvinte, bastidores, foto dos convidados. O Facebook já com 8.208 frequentadores aqui, facebook.com/polêmica gaúcha, Twitter, @RD Gaúcha, e-mail polêmica@rdgaúcha.com.br, telefone 32186666. Antes a meteorologia tá chegando aqui com o Cleo Kuhn para a Associação dos Juízes do Trabalho do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda ao Polêmica Amatra 4. Amatra 4, Associação dos Juízes do Trabalho do Rio Grande do Sul. Cleo, bom dia. Muito bom dia, Lauro. Olha, Laura, a gente tem aí uma quantidade muito grande de nuvens sobre o estado, mas muito grande mesmo. Mas dentro dessa quantidade grande de nuvens, não é todo o estado que tem uma chuva mais expressiva. As áreas mais ao norte do estado, especialmente a parte da região das Missões, em direção a Santa Maria, ou seja, sai do noroeste em direção ao centro, e dali na direção do Planalto Médio, Passo Fundo. Esse é o trecho, indo, claro, pro
oeste catarinense. Esse é o trecho que deve reunir uma quantidade maior de umidade e trazer chuvas mais expressivas mais para o final da tarde de hoje, principalmente durante o período da noite. Então a gente tem um crescimento dessas áreas de umidade. Até aqui por Porto Alegre a gente já teve uma chuva, agora está chegando um pouco mais de nuvens, perto do meio-dia vai ter mais uma pancada de chuva por aqui. Não deve ser chuva muito forte, pelo menos na maior parte do estado não está aparecendo assim grandes volumes de chuva, mas a gente tem uma continuidade dessa umidade e na maior parte dos prognósticos para amanhã a gente ainda tem no período da manhã uma situação de tempo mais nublado sobre o estado, com chuvas fracas, melhorando depois durante o período da tarde na maior parte do estado, encaminhando de quarta para quinta-feira, principalmente na quinta, um comportamento de tempo um pouco mais seco. Vai cair um pouco a temperatura também, porque vai entrar uma massa de ar mais fria entre a quinta e a sexta-feira, mas enfim, o pessoal fica atento porque a umidade ainda fica por aqui pelo menos mais 24 horas, da manhã de hoje até amanhã de manhã, e principalmente à tarde e à noite com chance de chuva forte em alguns pontos do estado. Depois disso o tempo melhora e a gente tem aí quinta-feira um comportamento de tempo bastante seco, o sol retorna, a temperatura é que não sobe, fica um pouquinho baixa por aqui. E na sexta-feira, na maior parte dos prognósticos até está voltando a umidade, porque a umidade sai do estado do Rio Grande do Sul, mas ela vai até Santa Catarina e depois promete retornar. Talvez a gente tenha um final de semana com chuva na maior parte do estado. Lauro. É polêmica para o Hospital Divina Providência, 43 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, empresa certificada com a ISO 9001, telefone 32 14 14 14. IFE Soluções Planejadas, solução completa para sua casa. Faltando agora 21 minutos para as 10 e a temperatura 20 graus e 8 décimos. Balbueno Tapetes, o melhor em tapetes no Bourbon Country e DC Shopping. Olha, olhando assim em torno da mesa, eu tô vendo que o placar é 4-1, mas a Roxane é forte. Advogada espetacular que tá aqui comigo, advogada especialista em trânsito, Roxane Ponce, que vai falar por último, porque primeiro eu quero dar uma rodada aqui e eu começo pela EPTC. Carlos Pires, diretor de trânsito da EPTC, bom dia. Bom dia, Lauro. Bom dia aos debatedores, doutora. Bom, na verdade, Lauro, mesmo que o procurador-geral tenha entrado ou vai entrar com a DIN, o que a gente pode dizer nesse momento é que não só a EPTC, como todos os órgãos de fiscalização, vão continuar cumprindo a lei que ainda está valendo e esperamos que siga a validade dela. Então não tem nenhuma mudança nas nossas operações neste momento. Ok. E o que tu achas da lei, a tua opinião pessoal sobre a lei seca? Bom, eu nem acho da lei. Eu vou direto para a Constituição, lá no seu primeiro artigo, ela começa dizendo que o direito à vida é o direito sagrado. A partir disso, interpreta qualquer outro, ou seja, nós temos que garantir o direito à vida. A Constituição é ampla, então cada um escolhe na Constituição aquilo. Exatamente, assim como tem algumas pessoas que escolhem o Tratado de São José para dizer que não se pode produzir prova contra si mesmo. No próprio tratado lá adiante também fala que o tratado existe, sim, mas o coletivo fala maior do que o individual, então cada um pega o que se quer. Entende? Na verdade, Tá tocando, o direito à vida é o inicial, ô Lauro. Enlouqueceu. Não, é o teu celular tá tocando. É uma loucura esse estúdio aqui, é uma loucura. Toca o celular e o cara não sabe que o celular é dele, mas daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho. É uma loucura. Então é isso aí, Carlos Pires, é isso. Tá? Não, a coisa hoje aqui vai ser uma loucura. Não tenha dúvida. Nós preservamos e vamos lutar sempre pelo direito à vida. Tá bom. Dá uma desligadinha no celular para nos ajudar um pouco. Obrigado. Beijo pra ti, tá? Nosso convidado que está aqui, representando o Detran, coordenador das operações Balada Segura e Viagem Segura do Detran, Adelto Ror, que já vai falar. Antes eu quero ouvir a Brigada Militar, Tenente Coronel do Comando Rodoviário da Brigada Militar, Fernando Alberto Grilo Moreira. Já ouvi a EPTC para sentir a cidade, né? E agora quero saber da Brigada Militar, Balada Segura. Coronel, bom dia. Bom dia, Lauro. Bom dia, doutora Roxane, o Carlos Pires, o Adelto, a todos que estão
nos brindando com a audiência hoje. Na verdade, a nossa opinião, em nome do comando da Brigada Militar, o que nós devemos dizer é que o nosso nível de fiscalização, e como ela é feita, ela permanece com o texto que está em vigor, né? Ela vai continuar da mesma forma, aplicando a norma do mesmo jeito. Mas é nosso dever ler as normas para atualização. E adiantando uma pergunta que o senhor fez pro Carlos Pires, eu li o parecer essa noite e tal, e realmente ele é preocupante a fundamentação. Sim. Na minha opinião. Sim. Né? Na opinião do Comando Rodoviário. A fundamentação, ela se baseia em princípios do direito comparativo, interpretativo, que não é o princípio do direito brasileiro. Sim. Bem, o primeiro direito garantido pela Constituição brasileira é o direito à vida e o direito social sobre o individual. Os direitos e garantias individuais, eles sempre são relativizados em qualquer campo do direito, em qualquer lugar do mundo. Então é improvável que o procurador obtenha sucesso no Supremo Tribunal Federal? Eu não sei lhe dizer. Eu realmente não sei lhe dizer. Num caso parecido, inclusive utilizado na própria fundamentação, nos Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu 5-4. Então não foi unânime. É um caso citado na fundamentação do próprio parecer. Então é um assunto polêmico. Agora, o que salta, né, para finalizar, o que salta da leitura desse parecer é o que nós estamos garantindo. O que se procurou garantir. Nós estamos garantindo o direito de quem, né, de que pessoas, em detrimento do quê? Qual é o bem maior garantido por esse parecer, a nosso juízo? Ele é o parecer da minoria em detrimento do bem-estar da maioria. Tá certo. Quer dizer, quando eu digo tá certo é porque eu entendi, não quer dizer que esteja certo ou esteja errado, não está certo. Não é entrar no mérito. Nós vamos colocar em seguida, porque a Polícia Rodoviária Federal faz questão de participar do programa e ela tem razão, só que o telefone está ocupado do GR Adriane Dias Rodrigues, né? Está noutra ligação, e com a família talvez, com a casa dele, então em seguida vai entrar em contato conosco. Eu queria nesse primeiro bloco ouvi-los todos aqui, depois com calma ouvir a advogada especialista em direito do trânsito. Mas agora eu quero ouvir o Detran, coordenador das operações Balada Segura, Viagem Segura do Detran, Adelto Horror, é o Procurador-Geral da República que insiste que o uso do bafômetro não deve ser obrigatório. Bom dia. Bom dia, Lauro. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha. Bom, essa discussão ela é ampla, a gente já vinha fazendo ela no estado, já vinha acontecendo em muitas ocasiões, ela acabava ocorrendo. E o Coronel Alberto pontuou muito bem. O que nós estamos discutindo? Quando se está discutindo o cerceamento do direito das pessoas, o do indivíduo está sendo preservado em detrimento dos outros. Ou seja, a minha liberdade vai ser cerceada, porque a partir do momento que eu tirar as ferramentas do poder público de fazer o controle, o Estado, ele acaba perdendo um espaço e eu vou passar a correr riscos por conta de pessoas que ingerem bebida alcoólica. E bom, nós tivemos já ontem, no domingo à noite em São Paulo, uma tragédia de novo vitimada, uma pessoa vitimada perdeu o braço por conta de um condutor embriagado. E ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, e no curso do processo ele vai usar todos os recursos possíveis, e aí nós temos que dizer, é legítimo dele fazê-lo, só que o poder público ele perde espaço para conseguir de fato proteger a vida, e é uma minoria que acaba usufruindo, digamos assim, de todos os recursos jurídicos exatamente para poder sair e não se responsabilizar. E aí eu vou buscar o artigo 28 do CTB, eu sempre trato ele, que o condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidado indispensáveis à segurança no trânsito. E aí eu vou falar do copo de chopp. Sim. Então já há estudos técnicos, médicos, que apontam que a ingestão de bebida alcoólica, por menor que seja, ela já altera a percepção, a diminuição já da própria reação dos condutores, ele já começa a perder o controle de si. Ele deixa de cumprir com o artigo 28, mesmo que seja pouco. Um copo de chopp ou dois. Então, o direito individual da pessoa não produzir contra si mesma uma prova,
está a sociedade em primeiro lugar, pró societate, né? Então, quer dizer, em defesa da sociedade, vai ficar em segundo lugar, segundo plano, isso de não prestar prova contra si mesmo, tá correto? E tem uma outra coisa em favor do que tu estás dizendo, que tu estás dizendo que ainda não foi dita aqui. A pessoa que está limpa, que não bebeu nada, ela tem interesse até em assoprar o bafômetro, não tem problema nenhum, também é verdade. Agora só não sei se está havendo exagero ou não, né? Não, na verdade, a discussão toda que está sendo colocada, ela é essa, e o Carlos pontuou lá no início que o que está ocorrendo? Em razão do nosso direito, as nossas provas e os recursos que nós temos disponíveis para a discussão desses procedimentos administrativos, eles levam algum tempo. E o Detran passou a executar agora, por exemplo, a cassação de condutores. Eram poucos condutores que vinham tendo as carteiras cassadas. No início eram as carteiras cassadas de 1 a 6 meses, que era por pontos ou por infração, que aí eram as penalidades menores. As penalidades da lei seca, que tira a carteira por 1 ano, que ela passou a ser mais rigorosa, elas começaram a entrar em grande quantidade agora. E aí suscita exatamente essa discussão. Porque antes havia uma tolerância, né? 0, não sei o que, até ali passava, né? Sim. Isso, até 0,14. Então, até 0,14. Isso. Que representaria, depende do tamanho da pessoa, representaria o cara que... eu diria com segurança uma latinha de cerveja. Uma latinha de cerveja passava. Pra mulher já era risco. Não, mas não é que a pessoa fosse pra casa e tudo bem, não. Aconteceria alguma coisa, uma multa talvez? Não. Nada, certo? Depende, se desse até 0,14 o condutor seria liberado e ia embora. E aí, mas isso estava vigorando nesse decreto até que a resolução do CONTRAN definiu pela... Agora tomou meio chopp e se ralou, é isso, né? Não, depende do resultado do teste, porque vai depender do metabolismo da pessoa, vai depender do tempo que ela ingeriu, se ela ingeriu alimento junto ou não, pode até dar zerado. Não, mas já fizeram a experiência com bombom de licor? Sim. E deu, quer dizer. E aí o que acontece? Bombom de licor? O que acontece? Aí nós alteramos o procedimento lá. Bombom de licor todos... não dá. Não dá, Não dá. Bombom de licor não dá. Não dá. O que acontece, e por isso a gente faz a contraprova, quando ele masca o bombom, o álcool fica na mucosa. Se ele assoprar, vai dar um número muito alto. Pois é. 15 minutos depois ele pode repetir o mesmo teste, se foi só o bombom, ele dá zerado. Tá certo. Olha, logo depois do intervalo comercial, o espaço é dela. Doutora Roxane Ponzi, advogada especialista em trânsito, perguntando aqui, você é favorável à lei seca? Essa agora de 2012, tolerância zero? Ou o Procurador-Geral da República, que insiste que o uso do bafômetro não deve ser obrigatório, tem razão? Já voltamos. 7 minutos para as 10, temperatura 22 graus. Balbueno Tapetes, o melhor em tapetes no Bourbon Country e DC Shopping. Balbueno Tapetes no Bourbon Country e DC Shopping. O programa Polêmica para o Hospital Divina Providência, 43 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, empresa certificada com a ISO 9001. Telefone 32 14 14 14. IF Soluções Planejadas, solução completa para sua casa. Tá aqui, a pergunta desta manhã. Procurador-Geral da República insiste que o uso do bafômetro não deve ser obrigatório. Ele está entrando aqui com uma ação para derrubar isso aí no Supremo. E a pergunta para Meber Metais que Conquistam: você é favorável à lei seca, tolerância zero, ou o procurador tem razão? E eu quero ouvir a doutora Roxane, não sem antes ler essa manifestação aqui, já que tu tá praticamente sozinha, Roxane, eu acho que sozinha mesmo no programa. Tem um ouvinte que está contigo aqui, mais ou menos, no facebook.com/polêmica gaúcha, o Afonso Batista. Beber e pegar o volante é um absurdo, é desumano, é mau caráter. Ocorre que a lei seca é uma exceção ao mundo jurídico, um assassinato às garantias individuais, uma inquisição sem defesa. Se a moda pegar, irão extinguir os advogados e pura e simplesmente a autoridade policial vai destinar a sorte dos sujeitos sumariamente. E nesse contexto é o que acontece, diz o Afonso Batista, democraticamente. Doutora Roxane, bom dia. Bom dia, Lauro. Bom dia aos meus colegas aqui debatedores, aos ouvintes. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando de trânsito e fazer uma ressalva à pergunta, que na verdade o Procurador-Geral ele não disse que o bafômetro não é obrigatório. Ele disse
que a pessoa não está obrigada a se submeter ao teste. Não significa que as autoridades de trânsito não tenham como autuar aquelas pessoas que estão embriagadas e dirigindo. Por quê? Porque o bafômetro, o etilômetro, como queiram chamar, ele é um dos tantos testes e recursos que a autoridade policial tem para aferir a embriaguez. Com toda certeza é o mais fácil deles. Basta que a pessoa vá lá, assopre e, de acordo com uma tabela que eu realmente desconheço, né, da onde que se criou, diz que é da Abramet, eu não consegui encontrar ainda, que faz uma equiparação, digamos que 0,3 decigramas por litro equivalem a X efeitos naquela pessoa para fins de dirigir. Mas eu não entendo realmente porque essa grita toda por causa de um parecer que nada mais é que uma opinião dentro dessa ADIM, que já foi feita inclusive uma consulta pública. Por isso eu acho também que aquela carta que foi publicada pelo Detran não tem muito porquê de existir, acho que é muito mais publicitária do que qualquer outra coisa. Já foi feita uma consulta pública então nessa ADIM. Isso é um simples parecer, não há uma decisão final dessa ADIM pelo STF. Estão querendo que haja um plebiscito, tu estás dizendo que já houve uma consulta pública, é isso? Já houve uma consulta pública em 2 dias específicos, isso está disponível na internet, inclusive, para as pessoas. Qual é o resultado dessa consulta? A consulta ela serve para quê? Para orientar o julgador nessa ADIM, ou seja, o ministro Luiz Fux, ele quis escutar a comunidade tanto jurídica e as entidades de classe sobre o que eles entendiam a respeito da lei seca. Em 2012, né? Foi feita essa consulta. Foi em 2012, foi no ano passado. Agosto de 2012, se não me falha a memória. Foram em 2 oportunidades teve isso. O que tu achas que seria razoável, já que isso aí não te parece correto? A obrigação de submeter uma forma. É exatamente isso, Laura. Eu não entendo o porquê de todo esse problema se o artigo 277, parágrafo 3º, que diz que a simples recusa seria causa suficiente para autuar a pessoa, quando ela está em contradição com o artigo 165, que diz que a pessoa tem que estar sob suspeita de estar sob influência de álcool. Sim. Ou seja, uma coisa está contra a outra. Ou ela está sob suspeita e está sob influência de álcool, ou não tem incidência na norma. Tanto assim que a pessoa não querendo se submeter, usando desse direito, não submeter ao bafômetro, o exame clínico dos policiais é que irá dizer, não, ela estava com claros sinais. Exato, as vestes desalinhadas, estava com odor alcoólico, estava com os olhos vermelhos. Tem uma lista agora, inclusive tem a resolução 75 do CETRAN, claro que já, é que nós estamos falando o quê? Da primeira lei seca. A nova lei seca já revogou aquela lei, que é a que se está discutindo agora. E mesmo assim nada muda para a autoridade de trânsito, certo? Inclusive o próprio procurador diz o seguinte, que muito daquela ADIM já perdeu o objeto. Por quê? Porque aquela legislação ela foi revogada pela nova lei seca, né? Então, por essas e outras, eu realmente não entendo por que essa gritaria toda. Primeiro, que não vai mudar nada. Então, estamos falando de uma lei revogada. Claro que daquela parte específica, aquele artigo, o 277, parágrafo 3º, foi aproveitado na nova lei seca, certo? Mas nada muda, mais ainda porque naquela época existia uma resolução que também agora já foi revogada por outra do CONTRAN, que era a resolução 206, que dizia que é obrigatório que a autoridade de trânsito produza uma prova de qualquer natureza dizendo que a pessoa está embriagada. Vou dar um exemplo. Eu quero ouvir o teu exemplo. Ninguém aqui está defendendo bebum no volante, assassino em potencial. Ninguém está fazendo isso. Claro que não. Claro que não. O que a gente está querendo definir é o seguinte, é que a autoridade de trânsito não pode simplesmente multar a pessoa porque ela disse, olha, eu não quero fazer o bafômetro, mas daqui a pouco eu posso fazer o outro exame, entende? E mesmo que eu não queira fazer nenhum deles, eles ainda têm um exame que não depende da colaboração do autuado, que é aquele que o próprio agente de trânsito vai identificar os sinais. Confias mais no agente de trânsito? Ele não está sob suspeito, o agente não. de trânsito. O que ele disser, valeu. Mas ainda assim tu pode tentar fazer a contraprova. Que aí é uma coisa subjetiva, o bafômetro seria uma coisa objetiva. Exatamente. E que não posso ter uma coisa objetiva tratando de coisas subjetivas. O que é subjetivo? O efeito do álcool no sangue. Um copo de chopp para mim faz diferença
do que um copo de chopp para ti, ou que qualquer um dos que estão aqui presentes, ele faz diferença na mesma pessoa dependendo do dia. Tinha que saber como é que é nos Estados Unidos, na Europa, nos outros países. Daqui a pouco a gente pode... Com toda certeza. Eu acho assim, Lauro, em momento algum, no meu entendimento, na minha leitura da lei, se autorizou que a autoridade de trânsito autuasse sem uma prova. Tá certo. Olha, eu tenho aqui bem no bip das 10 horas, notícia na hora certa, depois eu volto com os convidados. Vai pegar fogo esse programa, hein? Já voltamos. Lauro Quadros. Agora são 10 horas e 7 minutos, 23 graus a temperatura. Balbueno Tapetes, o melhor em tapetes no Bourbon Country e DC Shopping. É o Polêmica para Hospital Divina Providência, 43 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, empresa certificada com a ISO 9001, telefone 32 14 14 14. IFE Soluções Planejadas, solução completa para sua casa. O Procurador-Geral da República está insistindo, né? Eu coloquei assim a pergunta, viu, Roxane, que fica implícito, é uma forma de comunicação, e disso aí eu entendo um pouquinho, para chegar mais na pessoa. Claro que quando eu digo assim, o uso do bafômetro não deve ser obrigatório, quer dizer que não deve ser obrigatório para a pessoa que acha que pela Constituição não é obrigatório para ela, tá? É que dá a ideia de que a autoridade não tem o que fazer mais agora. Não. O uso do bafômetro não deve ser obrigatório para mim, para ti, essa é a intenção da pergunta, que é a seguinte, para Meber Betais que conquistam. Você é favorável à lei seca tal como está agora? Não é de 2008, é 2012, o ano passado. Tolerância zero, não adianta querer tomar meio chopp, tá tudo bem, não tá tudo bem, vai se ralar, entendeu? Vai soprar o bafômetro e não pode deixar de assoprar o bafômetro, senão se rala. O procurador está dizendo que não. O procurador tem razão ou você é favorável à lei seca tolerância zero? E aí participa no facebook.com/polêmica gaúcha. Uma loucura o Facebook. Não tá ainda? Tá brincando. facebook.com/polêmica gaúcha, Twitter @RD Gaúcha, e-mail polêmica@rdgaúcha.com.br, telefone 32186666. É o seguinte, já falou a EPTC, vai falar de novo, já falou também a Polícia Rodoviária da Brigada Militar, vai falar de novo, já falou o Detran, vai falar de novo, mas ainda não falou e vai falar agora o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que antes estava com o telefone indisponível, agora está aqui conosco, o superintendente da PRF, Gerry Adriane Dias Rodrigues. Gerry Adriane, bom dia. Bom dia, Lauro Quadros, bom dia aos novos colegas que estão participando do programa aí, os ouvintes. Quantas vezes já te encheram o saco? Vai cantar o quê, Gerry Adriane e tal? E aí de fato. Aí tu tem que desdobrar, mandar o cara naquele lugar e tudo, né? Tá bom. O teu nome de guerra é Gerry Adriane mesmo? Dias, pra dar uma despistada, botasse Dias e tal, né? Exatamente, para que não pedissem que eu cantasse na rodovia, né? Ia ficar complicado. É verdade. E aí, essa proposta do Procurador-Geral da República, o que tu achas? Bom, em primeiro lugar, só até para informá-los aí, eu estava noutra ligação com Brasília, exatamente porque nossas equipes lá, nossa direção está empenhada num projeto de alteração do Código de Trânsito para dar mais segurança às nossas rodovias, né? E então eu estava dando suporte porque eu participei do trabalho da lei seca e também estou participando de outros projetos aí relacionados a melhorar a segurança, e a lei certamente é um instrumento importante. A gente sabe que não é só a fiscalização que resolve, a conscientização é importante, mas uma lei sem punição, ela não tem eficácia nenhuma, né? Se as pessoas que temem descumprir a lei entenderem que não tem como punir, eles vão descumprir. E o bafômetro, qual é a sua opinião? Em relação ao bafômetro, especificamente, é o ponto que nós queríamos levantar exatamente isso. A ideia do procurador, a forma como ele colocou em seu parecer, torna a lei seca inaplicável. Simplesmente, se a pessoa não apresentar sinais de embriaguez, se ele não tiver lá cambaleando, se ele não tiver de um comportamento, seja possível verificar ali olhos vistos que ele está embriagado, o agente não vai poder fazer nada. Mas veja bem, isto se essa ideia dele prosperar no Supremo Tribunal Federal. Mas essa não é a única variável. Há uma outra, por exemplo, se houvesse uma tolerância até 0, alguma coisa, como na França, por exemplo. Veja que até um tempo atrás havia uma diferenciação, né? Até 2 decigramas havia só infração administrativa. O legislador entendeu que deveria ser tolerância zero, né? E o procurador entende que
Não, na verdade, a questão do procurador não é nem a tolerância zero, tá? A questão do procurador é a obrigatoriedade do bafômetro. Veja, até determinado índice, dependendo da conversão física da pessoa e outras variáveis, sim, essa pessoa não apresenta sinais evidentes de que ele tenha consumido álcool. Mas isso não significa que ele não tenha sido afetado pelo consumo. Sim, então, tá certo. Veja... Mas olha aqui, ó, um cara baixinho como eu, 1,67 m, se eu cheirar um chopp, eu tô ferrado. Eu até tô pensando em comprar um táxi pra mim. Não, veja bem, Lauro, assim, ó, nós já pegamos casos, por exemplo, de um condutor com 6 decigramas e que não apresentava sintomas. Tem isso aí também. Então, veja, então o que vai acontecer? Se prospera a ideia dele de que ninguém é obrigado a soprar o bafômetro, o etilômetro, a lei vai ser inaplicável. Por quê? Porque somente quando ele estiver com sintomas. Para ele chegar a ter sintomas de estar cambaleante, vestes alinhadas, olhos vermelhos, tudo isso, ele precisa ter consumido uma quantidade maior. Tá? E aí o que acontece? A parte administrativa, essa diferença, deixa de existir. E olha bem, não existe outro meio de se comprovar uma embriaguez de índice baixo que não seja com a contribuição do motorista. Valeu, superintendente. Seja por exame de sangue ou seja pelo quilômetro. Então, nós tornamos a lei inaplicável no Brasil e estaríamos destoando dos países que estão resolvendo o problema de embriaguez no mundo inteiro. Ótima contribuição, ótima. Parabéns pela sua contribuição. Um abraço no Alessandro aí, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Jerry Adriane Dias Rodrigues. Um abração. Um abraço. Um abraço. O que tu achasse, Roxane? O homem é bom de argumento ou não? É complicado, né? A gente está em polos opostos aqui. Eu discordo. Se a pessoa não tem sintomas, não apresenta sintomas, significa que ela tem condições de dirigir. Porque todo mundo está falando assim, pegou no bafômetro, tá, mas e aí? 0,05, tá? Ou seja, meio desse grama, menos de 0,0, enfim. Isso aí representa literalmente um perigo para a pessoa que está dirigindo? Eu queria saber onde é que está essa correlação. Diretor de trânsito da IPTC, Carlos Pires. Bom, eu, na verdade, concordo com o superintendente da PRF, principalmente, doutora, quando a senhora diz que ele tem que ter sintomas visíveis de álcool. Quando a pessoa apresenta sintomas visíveis de álcool, ela não tem condição de sentar no banco do carro, muito menos dirigir. E aí ele já pode ter causado uma série de acidentes, como a gente já viu vários. Ou seja, quando ela está desalinhada, com os olhos vermelhos, tudo aquilo que a legislação diz, a senhora também concordando ou não, essa pessoa não poderia nem sentar no banco do motorista, muito menos dirigir. Mas aí tem que botar um fiscal no bar, então. Pois é, né, Lauro? Mas era isso que dizia. O etilômetro. Era isso. Tem locais que restaurantes. Os bares, em outros países, que eu tô falando. As pessoas quando bebem, ao sair do bar, usam o etilômetro para saber se podem ou não. Prevenção. Exatamente. E aqui em todos os bares nós temos um, né? Inclusive a pessoa soprar para ver se está podendo dirigir ou não. Até porque quando ela está, como a doutora defende, com sinais visíveis de embriagação, de embriaguez, eu volto a dizer, essa pessoa não tem condições de sentar no banco, muito menos no banco do motorista, porque aí realmente, aí ela é visível, ela não tem condições mínimas, camisa desregrada, olhos vermelhos, cambaleante, voz. Agora não vamos falar dessa pessoa que todo mundo concorda que é uma barbaridade, vamos falar da outra pessoa, essa tal do chopp, beber um chopp e tal, e aí o bafômetro acusa, certo? O que acontece com ela? Ela perde a carteira? É isso? Exato. Exato. Se o etilômetro constatar que ela está acima dos níveis que a legislação assim diz. Acima de zero, qualquer coisa acima de zero. Se tiver acima, sim. Perfeito. Tenente Coronel Alberto, Tenente Coronel do Comando Rodoviário da Brigada Militar, Fernando Alberto Grilo Moreira, por favor. O amigo tinha aí sobre a França uma informação, né? Pois é. Bem, claro que nós estamos tratando de realidades diferentes. E veja bem, esses países, a França, o Reino Unido, eles entraram no esforço para diminuir mortes no trânsito porque constataram esse problema que nós estamos vendo hoje. Veja bem,
o norte da Europa já entrou nessa campanha aqui, a nação brasileira, através do seu governo, o governo do estado do Rio Grande do Sul, estão empenhados na década de ação pelo trânsito seguro. Isso já ocorreu na Europa e deu certo. Ela ocorreu, na verdade, nesses países. Os países da Baixa Europa, o Reino Unido, a França, a Itália, a Espanha, Portugal. Porque na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, já é assim desde os anos do pós-guerra, desde os anos 50. Mas sabe por que esses restaurantes, bares lá tem etilômetro, né? Sabe por quê? Sim, é obrigatório por lei. Não, mas sabe por quê, né? Porque lá há uma tolerância. Então o cara vai no etilômetro do bar para saber se ele ultrapassou a tolerância ou não. Aqui não tem tolerância. Não. Essa é a comparação. Ok. Isso é que eu estou fazendo. Então o etilômetro... A importação da meia gravidez, né? O Brasil adora isso. É porque se não tivesse tolerância, não precisaria o bafômetro. Já sabe, tomou um chopp e deu, né? Sim. Doutora, a meia gravidez é boa. Realmente não tem meio bêbado. Tu está bêbado ou não? Não, mas é a meia gravidez. A gente importa a legislação dos outros países que funciona, que tem transporte público, que tem o bafômetro na saída dos bares. E aí a gente pega e bota o miquinho no ombro do condutor, né? Que é só ele que tem que saber se tem o botãozinho verde e vermelho, se ele pode dirigir ou se ele ainda está sobre embriaguez ou não. Coronel Alberto, por favor. Não, então assim, o que a gente tem que ver na norma, o direito, uma das fontes do direito é o costume. Perfeito. Então, é o direito consuetudinário. Então façamos o seguinte, isso a gente já conversou sobre isso, né? Acho que o senhor se lembra que nós temos que combinar, temos que acordar o seguinte, que é um hábito socialmente aceitável beber e dirigir no Brasil. Ponto. É assim. Nós somos contra isso. Né? É um hábito, é comum. Eu não vou dizer que é regra, mas é comum, que nem todo mundo bebe. Enfim. Mas qual é o sentido que nós temos que caminhar? Esses países resolveram fazer isso, basicamente, com o esforço legal, engenharia de tráfego. O esforço legal compreende, nunca foi interpretando a norma em benefício do direito individual. Mas tem uma tolerância, não é tolerância zero. Tem um índice aí que é aceitável. Então, vamos pegar o exemplo da França. Da França, então, e do Reino Unido, que nem são dos piores. Sim. Tá? Se tu tem 3 graduações até 0,5 gramas, né? Então são várias multas. 0,5, o que dá 0,5? Bebe o quê? Bom, 12 pontos se perde se perde o direito de dirigir. Sim. Até 0,5 são 6 na hora. Mas o que se bebe para ter 0,5? Bom, aí depende do organismo. Tem uma tabela, depende do organismo. Depende do organismo da pessoa. Uma cerveja, digamos? Talvez. Se for eu, meia, já estou em 0,5. Não bebo. Então, multa de 135 no Brasil euros. É zero. Suspensão de licença de dirigir até 3 anos e tal. Depois tem quantidades, aí de 0,5 a 0,8 é um outro tipo de multa. Acima de 0,8, que se considera a pessoa, então, ela, né, é a pena mais grave. São 6 pontos, a multa é de 4.500 euros na primeira vez, na segunda é 9.000. O veículo é recolhido, obviamente. Tu perde o direito de dirigir instantaneamente por 3 anos. Mas isso que nós estamos tomando como paradigma, como referência elogiosa a esses países europeus, como diz a Roxane, a cópia foi pela metade, porque lá eles têm uma tolerância e nós aqui, essa parte nós não vamos copiar. Não. Aqui não tem tolerância. Não. Aqui não. é zero. É zero. Lá não é. Como poderia ser... Lá não é. Vou lhe dar um exemplo de norma zero. No Reino Unido é zero. No Reino Unido é zero. Zero. Inclusive o texto legal diz assim, ó. Conduzir ou tentar conduzir mostrando-se embriagado em público. Ou seja, aqui não tem... Não, mas eu estou falando se é zero no bafômetro, no etilômetro. Não tem dose nenhuma, inclusive não tem. A multa é em libras, inclusive, e a negativa tem a negativa. Por que tem a... Só não vão aplicar a multa em libras aqui no Brasil, que aí, pô... Não, é 5.000, né? Não, vez. Aí... Não, logo que saiu essa edição, a edição da nova lei, algumas... ela passou para 1970, 1940, por tal. Ainda não é 15. Olha, não é por aí. Então a norma... Vamos terminar a norma francesa, a negativa é a mesma multa, o mesmo tipo de pena, todas as penas combinadas para a negativa são as mesmas da pior dosagem. A negativa são as da pior dosagem. Então, o que o direito protege lá? Olha,
tu vai tomar a pior multa. Caso tu não use o etilômetro. Tá certo. E usando, tu pega menor. Não falaram ainda nem o Detran, nem a Roxane, e logo em seguida, logo depois do intervalo comercial, que eu tenho que chamar agora 10h21, e tô perguntando de novo aqui, ó, o Procurador-Geral da República insiste, o uso do bafômetro não deve ser obrigatório, quer dizer, eu não sou obrigado a usar o bafômetro para não produzir prova contra mim mesmo, de acordo com o que ele busca lá na Constituição. E aí, você é favorável à lei seca, que é tolerância zero, tomou um chopp, se ralou, ou você acha que o procurador tem razão? Estamos perguntando aqui para a Meber Metais que Conquistam e com o Detran. E a doutora Roxane, voltamos depois do comercial. Agora são 10h25, a temperatura 23 graus e 4 décimos. Balbueno Tapetes, o melhor em tapetes no Bourbon Country e DC Shopping. No serviço de cardiologia do Divina Providência, você conta com emergência 24 horas e diagnósticos modernos que incluem cateterismo cardíaco, ressonância e tomografia. Ligue Divina Providência 33206139, convênios e particulares. Quem não tem tempo a perder, conquista serviços exclusivos na Imobiliária Crédito Real. Informe-se sobre o Chave Fácil e o plantão aos sábados da Imobiliária Crédito Real pelo 321414. Você quer a cozinha toda nova, a sala que você sempre sonhou, o home theater do seu jeito? Vá na IFE. Todos os ambientes têm garantia de 5 anos. IFE Soluções Planejadas, solução completa para sua casa. Afinal de contas, você é favorável à lei seca, dureza, tolerância zero, não pode tomar nenhum chopp, se ralou, perde a carteira. E tem que assoprar o bafômetro, sim, obrigatoriamente, não como está dizendo o Procurador-Geral da República, que o uso do bafômetro não seria obrigatório, porque não tem obrigação pela Constituição de prestar prova contra mim mesmo, produzir prova contra mim mesmo e tal. Ou você acha que o procurador tem razão, ele tem razão, né? Tudo isso nós estamos perguntando aqui para Meber Metais que Conquistam. Você está no Facebook, Twitter, e-mail, telefone. E eu quero ouvir de novo o Detran, coordenador das operações Balada Segura, Viagem Segura do Detran, Adelto Horror, por favor. Laura, eu vou entrar no teu copo de chopp. Só para ter uma ideia. Eu não consigo tomar mais do que um chopp. 70% de uma lata, de um copo de cerveja. Ele multiplica 1,5 vezes o potencial de se envolver em acidente de trânsito. Sim. E aí há toda uma tabela que eu acabei não trazendo aqui, que já indica tudo isso, a quantidade de bebida e os riscos de se envolver em acidente. E esse é um estudo que está publicado lá, e esse estudo ele é inclusive utilizado pela Divisão de Educação lá do Detran para indicar toda a orientação sobre educação no trânsito. Então, quando a gente começa a discutir as quantidades, é importante que a gente tenha, quando eu falei antes do artigo 28 do CTB, é exatamente por isso que nós temos que ter a discussão. E aí a gente faz toda a discussão da quantidade de bebida e quando se bebe. Em geral, que a gente faz toda a discussão, eu digo assim, quem bebe, quando ele bebe, ele sobe os degraus da escada ou o cordão da calçada sem nenhuma preocupação. Dificilmente tropeça. Quando bebe, e aí vai se discutir as quantidades, mas em geral a gente já levanta o pé um pouquinho mais para garantir que passou. Isso a 1,5 km por hora. Aí transfere isso para um veículo a 50 km por hora. E nesta velocidade, no caso de uma colisão frontal contra alguma coisa, ele vai multiplicar o peso por 35. Então, as discussões que nós estamos fazendo é essa. E aí entra no regramento e a preocupação que nós temos na defesa da vida. Então, o rigor que está sendo colocado na legislação, eu acho que nós temos que discutir ele, porque alguns estudos pendem. Mas o Instituto de Álcool e Drogas da URGS, ele já tem estudos avançados nesse sentido do comportamento das pessoas após ingerir tanto álcool quanto outra substância psicoativa. Falaste do rigor da legislação, né? Não tem nada a ver com isso, nem eu. Ou temos a ver com isso, porque são nossos representantes. Os parlamentares que aprovaram tolerância zero nessa lei seca de 2012, certamente nunca tomam um cálice de vinho e pegam o carro lá em Brasília e claro que não, né? Sabemos que ou aqui em Porto Alegre, ou aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu posso dizer para ti, Lauro, o Balada Segura aqui no Rio Grande do Sul, e o Carlos pode me confirmar isso, nós não fizemos nenhuma divulgação, mas nós pegamos no Balada Segura, dirigindo sob influência de álcool autuados, seja por recusa, seja por teste de etilômetro, de operários, trabalhadores, parlamentares, procuradores
federais, secretário de Estado já foi de tudo. Todo o extrato social gaúcho já passou no Balada Segura. É democrático isso, não se faz escolha. É aleatório o sorteio de quem vai ser parado e ele vai passar por todo o procedimento. Então, os próprios parlamentares, inclusive, que aprovaram a legislação, já caíram aqui. Nos outros estados é divulgado para fazer uma mídia em cima disso. Para nós não importa isso, porque importa para nós divulgar os cidadãos que estão bem e seguindo. Com a mesma tranquilidade que falou o Adelto Ror do Detran, vai falar a advogada Roxane Ponzi logo depois. Olha o BIP, 10h30, notícias da região e já voltamos. Porque essa agora sim quero ouvir. Ela tá sozinha aqui enfrentando esses homens maravilhosos do programa, que são realmente educados, civilizados, têm qualidade, cada um com seu ponto de vista. Advogado especialista em trânsito, Roxane Ponzi, por favor. Não, mas Laura, eu não me sinto assim tão perdida aqui. Eu tô entre amigos, né? Esse é o lado positivo. Mas amigos que divergem nas ideias, por óbvio. Agora, eu, como eu estava dizendo antes, acho que essa meia importação da lei, ela realmente ela é deficitária. A gente realmente tem que bater na questão da educação, transformando o comportamento de beber e dirigir num comportamento socialmente inaceitável. Eu acho que esse é o principal ponto que as autoridades elas precisam focar. E, com toda certeza, tem que haver fiscalização. E a fiscalização, ela poderia já ter existido muito antes da lei seca. Na época lá da redação original do Código de Trânsito. Talvez nós já tivéssemos atingido os níveis de diminuição dos acidentes de trânsito lá desde aquele período. Então, assim, não é por causa da lei seca que nós estamos vendo suposta diminuição de mortes. Eu acho que é por causa da fiscalização e do policiamento ostensivo, principalmente da Operação Balada Segura, que com toda certeza é muito bem-vinda. Não duvido que exista alguém na comunidade que diga não. Até quem tem o hábito de beber e dirigir é favorável. Importante, a Roxane é a favor da Balada Segura. Totalmente. Tá. Acho que precisa se adequar um pouco no procedimento, mas sou totalmente a favor. Ela está dentro dos 96% porto-alegrenses com clareza agora, porque clareza já tivesse desde o começo, mas para reiterar, para confirmar, tu és a favor da Balada Segura e tu és contra o quê? Eu acho... Exagero, digamos? O exagero, acho que é um pouco hipócrita, porque o nível 0, ele é muito difícil para que a pessoa que quer seguir a lei, ela se enquadre. Eu bebi, por exemplo, um copo de chopp e jantei, eu não sei se eu vou acusar o bafômetro ou não. Pode ser que meu organismo... Não, pode ser que não, Lauro. Pode ser que o meu organismo, ele metabolize aquele álcool a ponto de que o momento que eu for pegar o carro, eu vou ter 0 no sangue. Ontem um cara me disse, eu nem deveria dizer aqui, mas olha, agora vai. Fazer o cara me disse o seguinte, se pegar um refrigerante com pedras de gelo e tocar aquele gelo assim na boca, que as papilas se retraem e aí não acusa, não sei o que, tem umas histórias assim. É difícil, Lauro. Aí vai pra aquele filme lá, Lenda Urbana, né? Que tem. Esse aí é a lenda urbana. Não, só tem uma forma de não acusar o bafômetro, que é não bebendo. Né? Laura, eu gostaria só de realçar novamente, ou seja, todos os programas que a gente vem aqui, a gente fala, e nós vamos falar de novo. Nós não somos contrários que as pessoas façam a sua saída, tomem a sua cerveja, enfim. Mas um táxi. Tá? A única coisa que nós somos contrários é que essa pessoa que sai, toma o álcool, depois embarque no seu veículo e coloque, além dele e a família dele, outras pessoas em risco. É isso que a gente estamos discutindo aqui, estamos discutindo aquilo que a França, por exemplo, a França se preocupa com isso, mas dá, como dava antes aqui no Brasil também, uma tolerância. E aqui agora não há tolerância. Não, pelo parecer do procurador, os países que têm tolerância zero seria Armênia, Azerbaijão, Colômbia, República Tcheca, Etiópia, Hungria, Nepal, Panamá e Romênia. Quem são? Zero na essas seriam os locais de tolerância zero. Tá na linha comigo pro Pitaco do ouvinte, o Hércules. Hércules, bom dia. Bom dia, Lauro. E aí, guri, abre o teu coração pra mim. Abri o coração, então tá. E aí? Lauro, tudo que é radical tá errado. A doutora estava falando recém ali. E os rapazes que estão aí na mesa, olha bem para eles, Laura.
eles também vão concordar. Alguma coisa eles bebem Carlos também. Pires só toma mineral sem gás. Não, com gás, Lauro. E com gel. Sem gás é água igual, então é com gás. Pode dar pum, né? Não, mas não tem problema. Não tem problema, Lauro. Tu viu? Todos sorriram, tu viu? Tá vendo? É sinal de aprovação. Pessoas bem-humoradas, né? Claro. Ô, Lauro, Ei. tudo que é radical tá errado. Sim. Agora vamos botar assim, ó. Se fosse tolerado 10 ml, tá? 10 miligramas. Sim. 10 miligramas tem o aspecto físico, a gente olha, que a pessoa vê, ela sente se a pessoa tá bêbada ou não. Sim. Agora minha filha me chama domingo pra mim almoçar na casa dela. Eu não posso tomar uma taça de vinho. Não, Aí, tu pode tomar até. Não, tu pode, só não pode dirigir. Só que não pode dirigir. Mas é só isso. É Mas, só Lauro, isso, só não pode Lauro, dirigir. Eu leio na 0 Hora. O que a 0 Hora escreve pra mim, 99% tá certo. Pode até haver algum engano. 10% dos bafômetros foi provado que tem defeito. Olha o argumento do Hércules, um abraço pra ti, guri. Obrigado, tchau. Francisco Weber da Rocha, Caxias do Sul. Francisco, bom dia. Bom dia, Laura. E aí, guri? Bom, Laura, é muito pertinente o debate de vocês hoje, né? Como sempre, polêmica em assuntos muito atuais. E eu tenho que concordar aí com a debatente, né? Que é contra essa intolerância que a lei seca está impondo, né? A gente vê que isso, na verdade, acaba por cercear os nossos direitos, né? Então, hoje em dia, aqui na Serra, por exemplo, tem um monte de restaurante típico, não pode tomar uma taça de vinho que não vai te complicar. Então, essa intolerância da lei, ela não é, digamos assim, além de ela não ser legal, ela é um tanto irracional, porque não é todo mundo que vai beber que vai causar acidente, assim como pode não beber nada e causar uma tragédia, né? Tu achas que um cálice de vinho, um chopp, por exemplo, deveria haver uma certa tolerância, é isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que a intolerância que essa lei está trazendo, ela é desnecessária e irracional. Valeu, Chico, um abraço, guri. Um abraço, Lauro, muito obrigado. Olha, o mais Caxias do Sul, Éder Luiz Neymar. Éder, bom dia. Bom dia, Lauro, bom dia a todos da mesa, tudo bem, tudo jóia? Caxias tá bombando, hein? E aí? Não, é o seguinte, Lauro, assim, eu acho que o procurador, o Gurgel aí, vai cometer um enorme equívoco, né? Ele é um retrocesso na lei, né? Então, o que ele deveria estar preocupado é em aplicar melhor essa lei e ver essas taxas de nível, uma certa tolerância, né? Caxias está dividida, então o Francisco quer beber um cálice de vinho e tu acha que não, que é não, ferro na boneca, né? Não é por esse lado aí, né? E essa é a minha opinião, eu acho que sim, tem que aplicar a lei e com rigor e ostensividade, né? Valeu, Éder, um abraço pra ti, cara. Muito obrigado. Tá certo. Olha, logo depois do intervalo comercial, os convidados voltam e vamos ouvir o povo nas ruas, é uma loucura. O povo nas ruas, depois do pitaco final, o povo nas ruas. Eu tô olhando pro Coronel Alberto, ele tá sério. Eu vou sair daqui preso hoje. Eu vou contigo. A Roxane e eu. Cela separada, porque eu não quero briga com teu pai, né? Tá bom, não tem problema. A pergunta dessa manhã tá aqui, ó, para Meber Metais que Conquista. Alberto, tem que ser na brincadeira aqui. Procurador-Geral da República insiste, Roberto Gurgel. O uso do bafômetro não deve ser obrigatório, no sentido assim de que, olha, pela Constituição, eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Então, não quero usar o bafômetro e não tem galho. É o que ele está defendendo. E aí eu pergunto, você é favorável à lei seca, que está endurecendo, tolerância zero no Brasil? Na Armênia não, né, Roxane? Não, na Armênia não. Na Armênia não. Na Inglaterra favorável à lei seca, você é favorável à lei seca ou o procurador tem razão, há exageros? Já voltamos. Agora são 10 horas 43 minutos e meio, 23 graus a temperatura. Balbueno Tapetes, o melhor em tapetes no Bourbon Country e DC Shopping. Olha, daqui a pouco vem aí, depois do Notícia na hora certa das 11 horas, o Chamada Geral primeira edição aqui em Porto Alegre, Gaúcha Serra, Santa Maria, Chamada Geral primeira edição. Quem está anunciando aqui é Corte Zero. Alô, Rogério. Corte Zero Top of Mind 2012 no segmento cabeleireiros. É mole? No serviço de cardiologia do Divina Providência, você conta com emergência 24 horas e diagnósticos modernos que incluem cateterismo cardíaco, ressonância e tomografia. O telefone do Divina 33206139, convênios e particulares. Quem não tem tempo a perder, conquista serviços exclusivos
sábados na Imobiliária Crédito Real. Informe-se sobre o Chave Fácil e o plantão aos sábados da Imobiliária Crédito Real pelo 32 14 14 14. Você quer a cozinha toda nova, a sala que você sempre sonhou, o home theater do seu jeito? Vá na IFE. Todos os ambientes têm garantia de 5 anos. IFE Soluções Planejadas, solução completa para sua casa. Eles estão comportados, os convidados, mas tem que ver uma fogueira aqui no intervalo comercial, pega fogo, a temperatura sobe, para segurá-los não é fácil. Estou valorizando um pouco aqui também. Gente, eu conheço um cara que não usou o bafômetro. O nome dele é Denzel Washington. Não usou o bafômetro e bebum desceu, baixou o avião. Pegou o avião, né? Tu sabe que eu fiquei indignado. Eu não fui ver esse filme, indignado. Eu vi só o trailer. Porque eu acho que é uma propaganda, comercial a favor da birita, é um filme a favor da. Eu não assisti, mas me disseram que era pra assistir. Não, mas olha aqui. É um desserviço, realmente. É um desserviço, é a favor do bebum. A não ser, por favor, se alguém viu o filme, me diga se não é isso. Pode ser que não seja isso, né? Mas eu acho que é. O cara consegue descer o avião, é um alcoólatra, com todo respeito aos alcoólatras, que tem que se tratar e tudo, né? A pergunta para quem tá ligando o rádio agora, Procurador-Geral da República insiste. O sujeito não está obrigado a provar, a produzir prova contra si mesmo pela Constituição. Então o uso do bafômetro não deveria ser obrigatório para ninguém. Pergunta, você é favorável à lei seca ou o Procurador da República tem razão? Tolerância zero. Eu tenho agora, o povo vai falar nas ruas num oferecimento da minha funerária predileta. Ah, é. Aí não tem polêmica. Funerárias Reunidas. Carinho, respeito, honestidade, qualidade no atendimento, parcelamento em até 12 vezes no cartão. Funerárias Reunidas. Quem ouviu o povo nas ruas foi Andressa Dornelles. Procurador-Geral da República insiste. O uso do bafômetro não deve ser obrigatório. Você é favorável à lei seca ou ele tem razão? Juscelino, funcionário público. Sim, sou a favor da lei seca. Porque acho que com a lei seca a pessoa já vai se cuidar, né? Vai ter mais cuidado, né? Evitar mais acidente, essas coisas, né? Então acho que devemos ter, né? Bento de Abreu. Professor, eu sou favorável à lei seca. Eu acredito que o teste do bafômetro protege a população de possíveis acidentes graves, inclusive com mortes. Nara Leandro, psicopedagoga. Eu sou a favor, sim, da lei seca. Por conta dos acidentes que estão causando, o fato das pessoas não serem responsáveis ainda, elas precisam ter um choque, precisam, na verdade, sentirem no próprio bolso para poderem se darem conta que estão erradas. Infelizmente a educação é essa, eles têm que sentir no próprio bolso. Então eu sou favorável sim à lei seca. Você é Alson mais zelador. Tem que ter isso aí pra pessoa não. Tá morrendo um monte de gente, né? A pessoa bebe além, né? Então a pessoa tem carro não pode beber. Só não pega um táxi, né? Então morreu um monte de gente aí bebendo e matando pessoa aí, não tem nada a ver. Bebida. Marineide, professora, eu sou a favor. Tem que usar o bafômetro sim, tem que ser obrigatório. É a única maneira de melhorar a situação, né? Isabel, funcionária pública estadual, totalmente favorável à lei seca. Infelizmente, é preciso um jogo duro, uma lei mais severa, para que as pessoas se deem conta da responsabilidade do que é dirigir alcoolizado. Com o povo nas ruas, direto da Avenida Venâncio Aires, em Porto Alegre, Andressa Dornelles. Tolerância zero, aqui não adianta nada. Cheirou um chopp, não, exagero. Tomou meio chopp, se ralou. O que quer acrescentar o Carlos Pires, diretor de trânsito da EPTC? Bem rápido, Lauro. Nós continuamos e vamos defender sempre a vida. Defendendo a vida, né? Exato. Isso em primeiro lugar, tá certo? Exatamente. Carlos Pires. O tenente-coronel Fernando Alberto Grilo Moreira, comando rodoviário da Brigada Militar. A Brigada Militar, o comando rodoviário nas vias urbanas e rurais, estradas, rurais ou não, vai continuar fiscalizando dentro dos ditames legais. Nós agimos no interesse social. Nós temos que, eu imagino que nós devamos abrir uma discussão sobre esse assunto, muito mais vinculado também à questão da velocidade, que é o próximo ponto a ser atacado, velocidade, ultrapassagem local indevido, mas pontualmente sobre a embriaguez. O hábito social, se é aceitável, embora
o Ministério da Saúde tenha restrições e graves problemas com relação ao álcool e a dependência do álcool no país. O problema é a diminuição dos reflexos, os erros de avaliação, a diminuição da capacidade cognitiva para dirigir decorrente do consumo de álcool, que é uma permissão, não é um direito natural, é uma permissão concedida pelo Estado sob condições. Fala o Detran, Adelto Horror, coordenador das operações Balada Segura, Viagem Segura do Detran. Quem é que se ferra mais? O cara que está a 220, apanhado a 220, sem beber uma gota de álcool, ou o cara que bebeu um chopp e se deu mal no bafômetro? Quem é que se ferra mais? O chopp? Os dois. Eu sei que os dois, mas quem mais? Sim, doutor. A embriaguez a 12 meses, o excesso de velocidade a 2 meses de suspensão. De 1 a 6 pode ser, mas ele vai ser, se ele passar. STD, se for acima de. Quer dizer, o chopp se dá pior do que o cara 220. É isso? E ele tem a carteira, vai ser a suspensão direta, a penalização dele. E o valor da multa é diferente hoje. Por isso que os nossos agentes estão preocupados com a velocidade. Além do álcool, a velocidade e a ultrapassagem. Então, são os elementos, digamos assim, os carros-chefes das nossas mortes no trânsito. E aí, os dados que nós temos hoje, por exemplo, em Porto Alegre, houve na parte urbana de Porto Alegre uma redução significativa de quase 30% em 2012 comparado ao ano de 2011. Então é importantíssimo a gente seguir. A mudança de comportamento para nós é o aspecto fundamental que nós devemos ter. A mudança de comportamento no trânsito vai diminuir mortes e acidentes no trânsito. Bem, o Roxane, quer dizer que o cara que está a 200 por hora pode se dar melhor ou menos mal do que aquele que bebeu um chopp? Sim, vai pagar uma multa de 500 e poucos reais, vai ter a suspensão autônoma de dirigir por 2 meses. E enquanto aquele que bebeu o chopp, né, vai ter já de cara uma multa de quase R$2.000, mais suspensão por 12 meses. Fora as implicações penais, se houver um valor muito alto. Se alguém está se perguntando por que o Lauro insiste um chopp. Sim, porque aquele que bebeu muito não tem discussão. Estou falando daquele que bebeu um cálice de vinho e tal. Eu quero aproveitar esse... Logo depois do intervalo comercial. Vou começar contigo logo depois, que é o pitaco final, logo depois do intervalo comercial. 4 minutos e meio para as 11, 23 graus a temperatura. Balbueno Tapetes, o melhor em tapetes no Bourbon Country e DC Shopping. Este é o Polêmica para o Hospital Divina Providência, 43 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, empresa certificada com a ISO 9001, telefone 32 14 14 14, IF Soluções Planejadas, solução completa para sua casa. Gente, agora aquele pensamento final, e eu, como prometi, vou recomeçar agora com a advogada especialista em trânsito, Roxane Ponzi. Como eu estava dizendo, Laura, eu quero aproveitar a oportunidade para dar algumas dicas para quem for abordado, né? Primeiro, não beba e dirija, isso é fato. Segundo, se por um acaso se negar a fazer o bafômetro, não esqueça que você tem a possibilidade de fazer a contraprova. Você pode pedir para fazer os outros exames que não o bafômetro. Exame clínico, ser levado para frente de um médico perito que vai avaliar o teu estado, ou o exame de sangue, ou qualquer outro método cabível que comprove que você não está sob influência de álcool ou você tem condições de dirigir. Chama-se contraprova. A contraprova. Mais uma coisa, exija todos os documentos que são por lei seus. Cópia do auto de infração, cópia do ticket do bafômetro se fez, cópia do termo de constatação de embriaguez. Tudo que for peça acusatória, solicitem a sua cópia. Infelizmente, aqui em Porto Alegre, as pessoas só saem com o recibo de recolhimento da carteira de habilitação ou do documento do veículo e simplesmente tem que ir buscar as outras coisas lá na EPTC. Muito obrigado aos meus convidados, terminou o tempo. Queridos amigos Carlos Pires, Roxane Ponzi, Adelto Roa, Fernando Alberto Grilo Moreira, Tenente Coronel da Brigada Militar. Muito obrigado ao nosso Dias, lá da Polícia Rodoviária Federal, o Jerry Adriane, né? Obrigado também. Trabalharam nesta manhã na técnica Fabiano Pereira, Cláudio Marrone, Leonardo Freitas, Wilson Vieira. Produção Raquel Carneiro, Andressa Dornelles, bom dia.